Gaza está devastada, as imagens são realmente de cortar o coração, é um cenário de terra arrasada, filme de terror mesmo. É impressionante que a gente tem acompanhado ao vivo aqui na CNN Brasil. Vamos já ter mais informações direto da nossa central de informações da CNN com a Danúbia Braga, que tem todas as atualizações e os últimos dados sobre a guerra. Danúbia, é com você. Oi, Tainá. Agora em Gaza, horário local, 7 horas e 52 minutos. A gente vai atualizando com as informações que vão chegando aí das agências internacionais e também da CNN Inter. A gente começa falando, então, a respeito de uma informação vinda de uma agência internacional de que um porta-voz militar israelense diz que alguns corpos de israelenses sequestrados foram encontrados nas bordas da faixa de Gaza. A CNN não pôde confirmar isso de forma independente, então isso são as informações de acordo com as Forças Armadas de Israel, de que alguns corpos de israelenses sequestrados, de reféns, teriam sido encontrados nas bordas da faixa de Gaza. Mais cedo, a gente lembra que o Hamas tinha feito um comunicado que 9 reféns, incluindo 4 estrangeiros, foram mortos devido a ataques aéreos israelenses em Gaza nas últimas 24 horas. Então, foram 4 reféns mortos em bombardeios em Gaza, foram 9 mortos, incluindo 4 estrangeiros. A gente também tem informações a respeito da União Europeia que triplica a ajuda humanitária imediata a Gaza. Então, a Comissão Europeia deu um comunicado nesse sábado dizendo que estava triplicando a sua ajuda, a sua assistência humanitária a Gaza para 75 milhões de euros, o que seria então em torno de 78 milhões de dólares, para as agências das Nações Unidas garantir que a ajuda chegue aos necessitados. A comissão apoia o direito de Israel de se defender, de acordo com o executivo da União Europeia, contra os terroristas do Hamas, num pleno respeito pelo direito humanitário internacional. Mas, de qualquer forma, estão trabalhando duro para garantir que civis inocentes em Gaza recebam apoio nesse contexto. A União Europeia, então, que decidiu no início dessa semana manter a ajuda aos palestinos, recuando depois que um comissário disse que a União Europeia estava colocando sob uma revisão toda a sua ajuda ao desenvolvimento dos palestinos no valor de 691 milhões de euros. O escritório humanitário da ONU fez um apelo na sexta-feira para 294 milhões de dólares para ajudar cerca de 1 milhão e 300 mil pessoas em Gaza e na Cisjordânia, quase metade, só para tentar ajudar com a alimentação, para alimentar essas pessoas, porque os suprimentos já se esgotaram. A gente também tem todo esse cenário em relação aos hospitais no sul, que estão superlotados, os médicos já estão usando caminhões de sorvete como necrotérios, então é uma situação muito difícil e, de acordo com a ONU, nas palavras, então, desses representantes, já é uma situação na região de vida ou morte, uma vez que mais de 2 milhões de pessoas correm o risco de ficar sem água. Muitas pessoas, inclusive, já estão usando água suja de poços e agora uma nova preocupação dessas autoridades é com doenças que essas pessoas podem desenvolver devido à água contaminada. Então, a União Europeia decidiu contribuir nessa assistência humanitária a Gaza e aí passa, então, a triplicar a sua ajuda para 75 milhões de euros. Tainá. Imagina, gente, as pessoas tendo que consumir água suja de poços, não tem água, não tem eletricidade, não tem alimentos, as pessoas estão num cenário, assim, devastador. Olha só, na faixa... Vamos escutar um pouquinho sobre... A gente acompanhou esse bombardeio um pouquinho mais cedo. Vamos escutar um pouquinho